Uma pesquisa recente revelou algo que muitos já suspeitavam, mas poucos ousavam admitir. Flávio Bolsonaro aparece em empate técnico com Lula no segundo turno das eleições de 2026. Este resultado não é apenas um número, é um termômetro da frustração nacional com as promessas não cumpridas do atual governo. Desde que retornou ao Planalto, Lula vendeu a ilusão de que bastava sua presença para o Brasil voltar aos trilhos. Falou em reconstrução, estabilidade e melhorias imediatas na vida das pessoas. 2 anos depois, o que vemos é um país onde o custo de vida continua sufocando as famílias, a insegurança urbana cresceu e milhões de brasileiros ainda lutam para fechar as contas no final do mês. O empate técnico demonstra que uma parcela significativa do eleitorado não comprou a narrativa oficial. O PT apostou que o tempo apagaria seus erros passados e que explicações sobre herança maldita e cenário internacional convenceriam o povo. Essa estratégia fracassou porque o brasileiro vota com base na realidade que vive, não nas desculpas que escuta. Enquanto o governo insiste em justificativas e projeções otimistas, o cidadão comum responde com sua experiência diária. A economia patina, os impostos pesam e a sensação de que o país está travado se espalha. Neste contexto, Flávio Bolsonaro emerge não como uma opção nostálgica, mas como uma alternativa real para quem busca mudança. O que diferencia Flávio de outros políticos é sua abordagem pragmática e focada em resultados. Em vez de promessas vazias, ele apresenta um projeto estruturado com pilares claros. No campo econômico, propõe responsabilidade fiscal real, não apenas no discurso. Isso significa cortar gastos desnecessários, acabar com o aparelhamento do Estado e usar o dinheiro público de forma eficiente. Para os empreendedores, especialmente pequenos e médios empresários, que são a espinha dorsal da economia brasileira, Flávio oferece um ambiente mais favorável, menos burocracia sufocante, regras mais estáveis e um Estado que facilita em vez de atrapalhar quem gera emprego e renda. A segurança jurídica é outro ponto fundamental de sua proposta. Contratos precisam ser respeitados. Regras não podem mudar conforme conveniências políticas. Investidores e empresários precisam de previsibilidade para tomar decisões de longo prazo. Sem essa estabilidade, o país permanece numa montanha-russa econômica. Na área social, Flávio defende uma mudança de paradigma. Programas assistenciais devem ser trampolins, não redes de dependência perpétua. O objetivo deve ser capacitar pessoas para conquistar autonomia, não mantê-las eternamente dependentes do Estado. Dignidade vem do trabalho e da conquista pessoal, não da esmola oficial. Sobre segurança pública, sua posição é clara. O Estado precisa retomar o controle das ruas, valorizar as forças policiais, equipá-las adequadamente e combater frontalmente o crime organizado. O cidadão honesto tem direito de ir e vir sem medo, e isso exige ação firme, não discursos piegas. O apoio declarado de Jair Bolsonaro a essa candidatura não é gesto emocional, mas decisão estratégica. Bolsonaro conhece profundamente o sistema político, sabe onde estão as armadilhas e compreende os erros que custaram caro no passado. Sua experiência serve como blindagem e orientação para evitar tropeços desnecessários. Essa união familiar e política transmite ao eleitor uma mensagem de organização e comando claro. Projetos divididos geram desconfiança, mas lideranças alinhadas inspiram confiança. Para os aliados, isso significa segurança nas articulações. Para os eleitores, representa clareza sobre o rumo proposto. O contraste com o atual governo fica cada vez mais evidente. Enquanto Flávio fala de organização, eficiência e crescimento, Lula permanece preso a um modelo antiquado que prioriza alianças políticas sobre resultados práticos. O discurso petista soa repetitivo, cheio de justificativas para fracassos e distante da realidade vivida pela maioria dos brasileiros. Lula governa olhando pelo retrovisor.
insistindo em narrativas que funcionaram em outro país e outra época. Mas o Brasil de hoje é diferente. O eleitor amadureceu e não aceita mais promessas sem prazo de validade. O governo apostou que o medo do passado seria suficiente para garantir o futuro, mas essa estratégia se esgotou. Contudo, existe uma urgência que vai além da disputa eleitoral. O projeto político do PT representa riscos concretos para as liberdades fundamentais dos brasileiros. Sob o pretexto de combater fake news e proteger a democracia, vemos tentativas crescentes de controlar o que pode ou não ser dito nas redes sociais. Essa regulamentação não atinge apenas grandes influenciadores ou plataformas. Na prática, qualquer cidadão que critique o governo ou compartilhe opiniões divergentes pode ser silenciado. Quando o Estado decide o que é verdade ou mentira, a liberdade de expressão deixa de existir. Paralelamente, cresce a vigilância sobre a vida financeira dos brasileiros. Monitoramento de transações, burocracia excessiva e regras confusas criam um ambiente de suspeição permanente. O contribuinte honesto é tratado como criminoso em potencial, não como cidadão de direitos. Esse conjunto de medidas aponta para um modelo autoritário que cresce silenciosamente. Países que perderam suas liberdades começaram exatamente assim. Primeiro controlando o discurso, depois intimidando opositores, finalmente silenciando qualquer resistência. A Venezuela não se tornou uma ditadura da noite para o dia. O processo começou com regulamentação de mídia, restrições à livre expressão e concentração de poder sob argumentos nobres de proteção popular. No Brasil, os sinais de alerta estão acesos. Por isso, esta eleição transcende preferências partidárias. Trata-se de uma escolha entre preservar as liberdades conquistadas ou aceitar um modelo cada vez mais controlador e opressor. Quanto mais tempo esse projeto permanece no poder, mais difíceis se tornam as mudanças necessárias. Estruturas autoritárias, uma vez criadas, não desaparecem facilmente. Leis aprovadas geram precedentes. Instituições aparelhadas resistem a reformas. O que hoje ainda é debate político, amanhã pode virar imposição legal irreversível. O momento de escolha chegou. O Brasil está numa encruzilhada histórica, onde deve decidir entre interromper esse processo agora ou aceitar caminhar rumo a um futuro com menos liberdade, mais controle estatal e maior dificuldade para expressar divergências. Remover o PT do poder não é questão de vingança ou partidarismo, mas de preservação da democracia real, aquela onde pessoas podem falar, trabalhar, empreender e viver sem medo de represálias. A história mundial mostra que sociedades que demoram para reagir pagam preços muito mais altos depois. O Brasil tem chance de fazer a escolha certa antes que seja tarde demais, antes que o controle se torne normal e reclamar deixe de ser permitido. Esta é a verdadeira questão em jogo nas eleições de 2026.